Agora para falar sobre o imposto de renda. Como a Receita sabe quando alguém sonega e como não cair na malha fina? A declaração do Imposto de Renda 2024 pode ser entregue até o dia 31 de maio. Começou em 15 de março, vai até 31 de maio, conforme estabelecido pela Receita Federal. Vamos falar do assunto com Lucas Assis, ele é advogado tributarista e está no rádio para quem acompanha também pela internet para falar sobre o tema. Muito boa tarde, doutor Lucas, tudo bem? Daqui a pouco a gente faz o contato com o Dr. Lucas para falar sobre esse assunto que impacta muito na vida, né? Se você já fez a declaração, pode mandar também no nosso WhatsApp. Se você ainda não fez e tem alguma dúvida, manda também que a gente vai esclarecer. Até porque é um assunto que impacta muito no nosso dia a dia. Tem aquele que vai declarar para pagar o imposto devido, tem aquele que declara para receber também impostos que podem ser restituídos. É o seu caso, não é? Pode contar para a gente através do WhatsApp 48991813800 ou até mesmo pelo chat no YouTube. Você participa dessa forma com a gente ou até mesmo no chat no YouTube. Para fazer o contato agora por telefone com o Dr. Lucas Assis, advogado tributarista, que vai conversar conosco dentro de instantes e esclarecer também essas dúvidas. Você vai mandando por aí e participa com a gente também através dos canais. 2h38, Dr. Lucas Assis. Muito boa tarde, tudo bem? Perfeitamente. Doutor, para explicar para o ouvinte, né? Como que alguém, né, vai cair na malha fina? Que tipo de informação que não é enviado numa declaração que depois a Receita Federal acaba encontrando? Perfeito, Matheus. Essa dúvida é muito pertinente, né? Eu acho que todo mundo tem esse receio de cair na malha fina, né? Afinal de contas, a gente sabe que o leão é implacável, né? Isso é uma verdade absoluta, né? Isso decorre de um simples fato, Matheus. A Receita Federal, ela no decorrer do ano, ela é alimentada, sabe? Então, eu vou identificar aqui. A imobiliária na qual o imóvel está locado, ela fornece à Receita Federal informações a respeito dos valores recebidos por um determinado contribuinte a título de aluguel. Os médicos também estão obrigados a informar à Receita Federal os valores que foram pagos por um determinado contribuinte a título de despesas médicas, por exemplo. As instituições financeiras também, com frequência, informam a Receita Federal acerca de valores relativos a operações de cartão de crédito, valores de investimentos, enfim. É uma gama muito grande de informações que abastece o sistema da Receita Federal todo ano. Então, a Receita Federal basicamente pega essas informações que são enviadas por essas entidades e faz o cruzamento de dados com as informações que são prestadas pelos contribuintes. Se houver divergência em relação a alguma dessas informações, essa declaração acaba sendo retida em malha, como a gente costuma chamar. E aí vai ser feita uma análise um pouco mais aprofundada para saber o porquê dessa divergência ter acontecido. E também tem um modo de fazer declaração de imposto de renda que está cada vez mais fácil, né? Antes tinha a declaração pré-preenchida, você pegava a base da declaração do ano anterior e fazia a atualização, enfim. Agora tem uma novidade que é o gov.br, né? A partir do nível prata ou ouro, você só coloca o CPF ali, coloca pelo gov.br também e Isso mesmo. Na realidade, essa nova funcionalidade, ela já é uma decorrência também dessa gama de informações que é recebida pela própria Receita Federal. Então, basicamente, agora, o que para fim de facilitar a vida do contribuinte, o que a Receita Federal tem feito é pegar as informações das declarações anteriores, acrescentar as informações que são recebidas de outras entidades, no próprio sistema já faz o preenchimento da declaração. Mas é preciso que o contribuinte fique atento para conseguir as informações que estão sendo inseridas lá, porque apesar de ter feito esse preenchimento pelo sistema, a responsabilidade por um eventual erro continua sendo do nosso contribuinte. Então, é recomendado que pegue o sistema, já faça esse preenchimento automático, o contribuinte confira ou o seu contador faça a conferência das informações que estão ali para evitar que ele caia numa malha. Esse é um ponto interessante, porque por mais que venha quase tudo pronto, ele tem que conferir, né? E se tiver alguma coisa que não foi preenchida, a responsabilidade
responsabilidade é do usuário, por mais que tenha optado por esse tipo de declaração via gov.br. Mas, além dessas opções, né, qual é o principal erro, se dá para dizer assim, ou os principais erros quando a gente fala em declaração de imposto de renda, que vão cair em malha fina, ou pelo menos alguém pensa que não vai cair, mas no fim erra e vai. Qual é o principal, doutor? Segundo uma apuração que foi feita pela Receita Federal no ano passado, né, em relação às entregas de declarações que foram feitas no ano passado, o erro mais recorrente que foi verificado foi justamente a omissão de rendimentos. O contribuinte deixou de declarar em sua declaração de imposto de renda rendimentos que ele recebeu durante o ano. E isso foi descoberto pela Receita Federal através justamente do cruzamento de dados com base em informações prestadas pelas fontes pagadoras. Em segundo lugar, é muito importante também que o contribuinte fique bastante atento às despesas que podem ser dedutíveis do imposto de renda, como, por exemplo, despesas médicas. Então, é necessário que ele tenha certeza de que aquela despesa que ele está abatendo do seu imposto de renda, ela é uma despesa dedutível, e mais, que ele tenha um comprovante de pagamento dessa despesa para o caso de haver exigência por parte da Receita Federal. E, por fim, o que a Receita Federal destacou bastante também foi em relação a erros de digitação. Por incrível que pareça, pode ser erros simples, né, a gente mencionar isso aqui, mas de fato acontece muito, de acrescentar um zero a mais, de colocar a vírgula no lugar errado, e isso acaba fazendo com que o sistema identifique uma divergência entre informações prestadas por outras fontes e as informações prestadas pelo contribuinte. Então é muito importante que o contribuinte tenha em mãos toda a documentação que será utilizada para embasar a sua declaração e que o faça com bastante atenção para evitar esse tipo de erro. Tem as perguntas que já estão sendo enviadas pelos ouvintes. Vamos já ler algumas delas. A participação dos ouvintes aqui no WhatsApp, também no chat pelo YouTube. Participação do ouvinte. Oferecimento: Sindicato dos Médicos do... Nós estamos conversando com o advogado tributarista Lucas Assis sobre imposto de renda, declaração 2024. O Marcelo Brito está mandando aqui no nosso WhatsApp o seguinte: boa tarde, sou Marcelo. Nunca declarei imposto de renda. No passado não atingi o valor que é obrigatório declarar. Nunca fiz declaração e no ano de 2014 comprei um apartamento, também nunca declarei. E agora sou funcionário público. Devo declarar? Ele está perguntando agora no caso do imóvel dele. Então, a legislação ela prevê as hipóteses de quem está obrigado a declarar, né? Inclusive, esse ano a gente teve a alteração de alguns valores que tornam obrigatória a declaração de imposto de renda. Eu não vou citar todos eles aqui, porque são muitos e pode acabar confundindo o nosso ouvinte. Mas o que é importante de mencionar aqui, Matheus, e que é uma novidade para a declaração de imposto de renda desse ano, é que a Receita Federal ela disponibilizou agora no site dela um aplicativo chamado Léo, que permite que o contribuinte, através da resposta a algumas perguntas que são formuladas, saiba com exatidão se ele estará ou não obrigado a declarar o imposto de renda. Então, esse aplicativo vai perguntar, por exemplo, qual que foi o valor de rendimentos tributáveis que ele recebeu no ano, qual que é o valor de rendimentos isentos que ele recebeu no ano, qual que é o valor dos bens que ele possui, né? E a partir das respostas que serão fornecidas através desse aplicativo, que é bastante intuitivo, né, ele vai indicar para o contribuinte se ele está ou não o colega a entrar no site da Receita Federal, acessar o aplicativo Léo, né, e a partir dele ele vai conseguir obter com maior precisão a resposta se está ou não obrigado a declarar o imposto de renda, pois isso, como eu disse, vai depender de vários fatores que envolvem os rendimentos dele recebidos no decorrer do ano de 2023. A Maricela pergunta aqui sobre restituição. Declarando agora em abril, entra em qual lote? É difícil cravar em qual lote, mas com certeza não vai ser nos primeiros, né? Isso. Isso também é uma questão muito subjetiva, Matheus, porque a ordem de restituição, ela segue uma ordem de preferência. Então, tem direito a receber primeiro a restituição aqueles contribuintes maiores de 80 anos, em segundo lugar, aqueles contribuintes maiores de 60 anos ou possuidores de moléstia grave, em terceiro lugar, os contribuintes que tenham rendimentos provenientes principalmente do magistério, e em quarto lugar, os contribuintes que optaram pela declaração pré-preenchida ou pelo recebimento da sua restituição via PIX, e, em último lugar, os demais contribuintes. Tá? E dentro dessa ordem,
há prioridades para aqueles que entregaram a declaração em primeiro lugar. Tá? Então, a gente precisaria, para identificar mais ou menos em que lote que entraria a restituição da nossa ouvinte, saber se ela se enquadra em algum desses grupos prioritários ou não, e se ela já procedeu à entrega da declaração de imposto de renda dela. Ainda sobre a malha fina, ela acontece, no caso das informações da Receita Federal, pós-declaração de imposto de renda, ou algumas coisas a Receita Federal já vai monitorando durante a declaração? Como é feito também esse processo, doutor? A chamada malha fina ela é feita após a entrega da declaração de imposto de renda, né, que é o momento no qual a Receita Federal está apta a confirmar se as informações que foram prestadas pelo contribuinte estão completas e corretas. Então, ela vai fazer isso através do cruzamento de dados com base nas fontes que ela recebe de outras fontes pagadoras, de outras instituições que também são obrigadas a prestar informações à Receita Federal. Então, isso, em regra, acontece após a entrega da declaração. Mas é claro que os contribuintes estão em constante fiscalização por parte da Receita Federal, de forma que, mesmo fora do período de declaração de imposto de renda, se a Receita Federal identificar, através de uma fiscalização, que há algum tipo de irregularidade, ela pode notificar e autuar esse contribuinte, cobrando dele o tributo que ele tem de devido. Lucas Assis, advogado tributarista, muito obrigado pela atenção conosco. Bom trabalho, senhor. Muito obrigado, Matheus. Uma boa tarde. Boa tarde aos ouvintes do CBN também.